Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, parece ter saído de um livro de história, mas que esconde um dilema super atual sobre liberdade, conhecimento e responsabilidade. Pois é. O palco é a antiga cidade de Corinto, um caldeirão de culturas, e a pergunta que fervia por lá era: um cristão pode ou não pode comer carne que foi sacrificada a um ídolo? É uma daquelas questões que, sem contexto, soa completamente estranha pra gente hoje, né? Totalmente. Só que, pros coríntios do primeiro século, isso era um problema do dia a dia. Afetava o que eles comiam, com quem jantavam, a vida social inteira. E para entender essa confusão toda, a gente vai usar como guia as notas de estudo de duas Bíblias, a Holman e a NAA, que analisam bem a fundo o capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Exato. A nossa missão aqui é essa, né? Usar essas fontes para reconstruir o cenário, entender a lógica por trás dos dois lados da briga e, o mais importante, extrair o princípio universal que está em jogo. Porque, no fim, essa discussão de carne e ídolos é sobre como a gente equilibra nossos direitos pessoais com o bem-estar da comunidade. E isso, convenhamos, nunca sai de moda. Nunca. E para começar, a gente precisa entender a cidade. Corinto não era uma cidadezinha qualquer. Era um grande centro comercial, um porto que ligava o leste e o oeste do Império Romano. Sei. Uma cidade rica, cosmopolita e, crucialmente, cheia de templos para deuses gregos, romanos. A vida religiosa e a vida cívica não eram separadas como hoje. Ah, então não é como se a pessoa tivesse a igreja de um lado e o shopping do outro. De jeito nenhum. Era tudo misturado. E isso tinha uma implicação muito prática. Que seria? Os templos não eram só para rituais. Eles funcionavam, como os grandes açougues da cidade. Um animal era sacrificado, uma parte ia para o altar, outra para os sacerdotes. E o resto? O resto era vendido ali mesmo, no mercado do templo, para todo mundo. Era carne de melhor qualidade e, muitas vezes, a mais barata. Peraí. Então, a principal fonte de proteína da cidade estava, assim, diretamente ligada a um ritual pagão? Em grande parte, sim. E não para por aí. As celebrações sociais importantes, casamentos, festas, até reuniões de negócios aconteciam com frequência nos salões de banquete que ficavam dentro do complexo dos templos. Nossa, é como se hoje, para ir no happy hour da empresa, a gente tivesse que ir num lugar que representa algo espiritualmente problemático. Exatamente essa analogia. Então a enrascada fica clara. Recusar um convite desses não era só não tô afim. Era quase um isolamento social, né? Se cortar dos negócios, da família, virar o esquisitão do grupo. Precisamente. O dilema era esse. Ou eu me isolo completamente, com dificuldade para comprar comida e quase sem vida social, ou eu participo, entendendo que a minha motivação é outra. É nesse cenário de alta pressão que surge um grupo dizendo que tem a solução. Isso. Certo, o palco tá montado. E é aí que entra a turma que as fontes chamam de os fortes. Eles chegavam e diziam, basicamente: pessoal, relaxem, pode comer. A frase de efeito deles era: sabemos que todos temos conhecimento. Exato. O que exatamente era esse conhecimento que dava a eles tanta segurança? Então, o fascinante é que o conhecimento teológico deles estava correto. As notas de estudo deixam isso bem claro. Eles não estavam, inventando uma desculpa. Tinha uma base doutrinária sólida. Tinha. O primeiro pilar era a afirmação de que o ídolo nada é no mundo. O que para uma cultura mergulhada no politeísmo era uma afirmação bombástica. Eles olhavam para a estátua de Zeus e diziam: isso aí é só pedra. Exato. Não tem poder, não tem divindade, não é nada. Era uma desmistificação radical do mundo pagão. E eles conectavam isso ao segundo pilar. O monoteísmo. O monoteísmo judaico-cristão. Como as fontes citam, o argumento era: para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. A lógica é impecável, né? Sim, se só existe um Deus verdadeiro, todos os outros deuses são invenções. E se os deuses são falsos? Os sacrifícios feitos a eles são atos vazios, sem significado espiritual nenhum. Bingo! A conclusão é quase matemática. Se o ídolo é zero à esquerda e o sacrifício não tem valor, a carne que passou por aquele ritual é apenas carne. Os pagãos, essa era uma ideia libertadora, sabe?
Eles vinham de uma religião cheia de tabus e superstições. Essa nova fé lhes dava uma liberdade baseada na razão, na teologia. Ok, até aqui, a lógica deles me parece à prova de balas. Teologia correta, raciocínio linear. Fim de papo, certo? Onde é que esse argumento, que parece tão sólido, começa a dar problema? É aí que a discussão dá uma virada de 180 graus. O problema não estava no o que do conhecimento deles. Mas no como eles usavam esse conhecimento. Exatamente. Paulo, ao responder, não diz vocês estão errados. Ele diz algo muito mais sutil. Ele lança a advertência que é o coração de tudo. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ensoberbece. Uma nota de estudo até traduz como incha, né? Sim, uma imagem ótima. É um conhecimento que infla o ego, mas não constrói nada de sólido. Nossa, isso muda completamente o foco. Não é mais um debate sobre teologia, mas sobre atitude. O conhecimento deles, mesmo correto, estava gerando um efeito colateral tóxico. A arrogância. Perfeito. Eles estavam tão maravilhados com a própria liberdade que se tornaram indiferentes ao impacto das suas ações sobre os outros. Estavam usando a liberdade como uma arma para provar que estavam certos. E não como uma ferramenta para servir à comunidade. Isso. A pergunta deixa de ser, eu tenho o direito de fazer isso, e passa a ser, a minha atitude ao fazer isso está ajudando ou machucando a pessoa do meu lado? E essa pergunta nos leva direto para outra ponta da corda. O chamado irmão fraco. Quem era essa figura? O que significava ter uma consciência fraca? É crucial entender que fraco aqui não é um xingamento, sabe? Não significa alguém inferior. As fontes descrevem essa pessoa como alguém cuja consciência ainda é sensível a certas questões. Provavelmente por causa do passado dela. Exatamente. Pensa num recém-convertido que passou 30 anos da vida acreditando que Afrodite era uma deusa real e que comer a carne do sacrifício a ela era um ato de adoração genuíno. A pessoa não consegue simplesmente virar uma chave e apagar todas essas conexões mentais e emocionais de uma vida inteira. De jeito nenhum. Para essa pessoa, ver aquela carne específica no prato não é um ato neutro. Dispara gatilhos. Remete a uma vida de idolatria da qual ela está tentando escapar. As memórias, as associações. Entendi. E aí ela vê um colega cristão, alguém que ela admira, comendo aquela carne com tranquilidade. Especialmente se fosse dentro do próprio templo. Isso gerava um curto-circuito mental. Para mais profundo. O problema era muito mais profundo. O risco, como as fontes apontam, era o que chamamos de escândalo ou pedra de tropeço. Explica melhor. Ao ver o amigo forte comendo, o fraco poderia se sentir pressionado a fazer o mesmo para não parecer, sei lá, ignorante ou medroso. Ele pensaria, bom, se ele, que é uma referência para mim, pode, então eu também devo poder. Só que ele faria isso sem a mesma convicção, sem o mesmo entendimento. Exato. Ele estaria agindo, mas com uma voz dentro dele gritando que aquilo era errado. E aí está o X da questão. Ao fazer isso, ele estaria violando a própria consciência. E segundo essa linha de raciocínio, agir contra a própria consciência é pecado. Peraí, então o pecado não está no ato em si, de comer a carne. Que era livre para ele, se tornou a causa direta da queda do fraco. Isso é muito sério. A liberdade de um se tornou a armadilha do outro. Isso redefine o conceito de liberdade. Totalmente. Chegamos ao ponto central. A solução não é criar uma nova lista de regras. A solução é apresentar um princípio superior que deve governar tudo: o amor. Então o critério final para a decisão não é o conhecimento individual. Não, mas o amor que edifica a comunidade. O amor se pergunta: essa minha ação vai construir, fortalecer e proteger meu irmão, ou vai confundi-lo, feri-lo e talvez até derrubá-lo? O conhecimento infla o ego. O amor constrói a comunidade. É esse o contraste. O amor está disposto a dizer: eu sei que tenho esse direito, mas eu escolho não usar porque me importo mais com você do que com o meu direito. E o argumento fica ainda mais pesado. As fontes mostram que ferir a consciência sensível de um irmão não é só uma gafe social. É descrito como pecar contra Cristo. Uau! Como assim? Por que levaria esse nível? A lógica é direta e poderosa.
Cristo morreu por aquela pessoa de consciência fraca. O valor dela é medido pelo preço que foi pago por ela. Se você, com a sua liberdade, age de uma forma que prejudica espiritualmente essa pessoa, você está, de certa forma, agindo contra a própria obra de Cristo. Você está tratando como sem importância alguém por quem Cristo deu a vida? Exato. Isso eleva a responsabilidade a um patamar altíssimo. Entendi. E é por isso que o capítulo termina com aquela declaração que soa tão radical, né? Exatamente. Aquela frase final é o princípio levado à sua conclusão máxima. Paulo diz: por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. É claro que ele não está virando vegetariano. Não, é uma hipérbole retórica, para expressar um ponto de forma inesquecível. É uma declaração de valores. Ele está dizendo: entre o meu direito de comer um bife e a saúde espiritual do meu irmão, não há competição. A saúde do meu irmão vence, sempre. E eu estou disposto a fazer um sacrifício permanente, se necessário, para garantir isso. É a liberdade cristã no seu auge. Não é a liberdade de fazer tudo o que eu quero. Mas a liberdade para escolher não fazer algo por um bem maior. A força não está em exibir seu direito, mas em ter a força de abrir mão dele por amor. Fazendo um balanço de tudo isso, o que essa briga em Corinto nos ensina é que existe essa tensão permanente, né? Entre a liberdade que o conhecimento nos dá e a responsabilidade que o amor nos exige. Sim, é um cabo de guerra que existe em qualquer comunidade. De um lado, a alegria de entender a verdade e ser livre. Do outro, a responsabilidade de cuidar de quem ainda não chegou lá. E a lição parece ser que o conhecimento, para ser útil, precisa ser filtrado pelo amor. A pergunta final não é isso é tecnicamente permitido, mas sim isso é benéfico para a comunidade? Perfeito. A questão nunca foi sobre carne e ídolos. De fato, era sobre o ecossistema espiritual de uma comunidade. É sobre entender que as minhas ações, mesmo as privadas, criam ondas que afetam os outros. A liberdade não é uma licença para autoindulgência, mas a capacitação para servir. Exato. E isso tudo nos deixa com uma provocação para o nosso mundo de hoje. As fontes que a gente viu analisaram um dilema do primeiro século. A maioria de nós não vai se deparar com a escolha de comer um templo pagão. Felizmente não. As nossas são perfeitamente legítimas, baseadas no nosso conhecimento, podem, sem a gente perceber, se tornar uma pedra de tropeço para a consciência sensível de outra pessoa. Uma boa pergunta. Seja na política, nos costumes, no entretenimento. E como é que esse princípio do amor, que está disposto a limitar a própria liberdade para construir o outro, pode ser a nossa bússola para navegar essas águas tão complexas?